pessoal, sejam bem-vindos a mais um Em Questão Cash. Eu sou Luciano Souza e esse episódio aqui é meio que natalino, né? Natalino. Só que vai ter polêmica aí. A gente precisa trazer um assunto que aconteceu esse ano de 2025 que foi muito pesado, né? Isso. Mas antes da gente começar o tema e apresentar os nossos convidados, queria agradecer a audiência do Em Questão, você que tem nos assistido, que se inscreveu no canal, curtiu, compartilhou e apertou o sininho, muito obrigado. E você que vai nos assistir, se inscreva, curta, compartilhe e aperte o sininho para novos conteúdos do Em Questão. Queria agradecer os apoiadores, a LTS Síndicos, a Fast For You, o melhor mercado autônomo do Brasil. A gente tem um recado aí, se a produção puder colocar, né? O recado do Edu e da Daiane Vanoni. Vamos lá, é um recado importante. É, bem legal isso aí. Olá, aqui é o Edu Guedes e eu tô aqui com a Daiane, que é uma das fundadoras da Fast For You, o seu mercado autônomo 24 horas. Agora, Dai, é o seguinte, muitos condomínios têm aquelas assembleias e muita gente não vai na assembleia do condomínio. Sim. E muitas vezes tem a decisão se pode ter um mercado ou não, e qual mercado escolher, não é? Exatamente. A Assembleia ela é muito importante para que os moradores participem, porque é lá que eles vão dar o voto das melhorias para o seu condomínio, para valorizar o seu empreendimento. Então, por isso que é importante a presença para poder escolher a Fast For You. A gente sabe que você e o Cris, seu marido, tomam muito cuidado com tudo, com a escolha do local. Tem arquiteto que projeta tudo certinho. A gente está numa loja, vocês vão ver imagens agora, e essa loja pode ser maior, menor, de acordo com cada condomínio, não é? Exato. Então, para cada condomínio, nós temos um projeto arquitetônico, onde a gente faz exclusivamente para o condomínio, para valorizar realmente o empreendimento. Então, cada um tem o seu projeto específico. E essa valorização pode ser até de 20% no seu próprio condomínio. Então, se você não tem um mercado como esse, contate-nos. Fast For You, o melhor mercado autônomo do Brasil. Legal. O melhor mercado autônomo do Brasil. Você que busca aí um mercadinho para poder valorizar o seu condomínio, Fast For You. A gente tem a G5M, Premier Piscina, Grupo Cieta, Algás, Colabora Engenharia, Casa de Bomba São Paulo, Especial Condomínio, Bela Telha, Schneider Segurança, SEAP Segurança e Serviço, Mundo da Troca, LD Tech Desentupidora, Migrato Soluções, Laquiato Pet Store, Esperança Animal, Enzino Bomba e Recap Treinamento. Pessoal, hoje o tema é falar um pouquinho de feminicídio, né, Anderson? É um assunto muito importante, polêmico, né? E aí eu tenho meu parceiro, né, Anderson? E aí bancada, o Holt, né? Hoje a gente está com dois convidados sensacionais aqui, o Dr. Fábio Costa, que participa do Cidade Alerta como comentarista lá, seja bem-vindo. Obrigado, Luciano, obrigado pelo convite, Anderson, satisfação poder estar aqui e falar de um tema que é super atual, sempre foi, né? E assim, muito importante trazer, não só falar sobre esse tema, mas também trazer atualizações, porque isso muda demais e infelizmente a gente tem que dizer, infelizmente é algo que acontece todos os dias, muitas vezes ao dia, entendeu? Sim, e a gente está aqui com o Dr. Wilson Zasca. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, é uma satisfação estar aqui, esse podcast trazendo um tema atual e de relevância e grande importância para a gente, né, trazer e buscar aí, analisar algumas questões e quem sabe lutar, né, como a gente tem lutado aí para evitar que novos casos aconteçam. Doutor, aproveitando que você já está aí conversando com a gente, se apresentando, conta um pouquinho da história pra gente, pro pessoal do Em Questão entender quem que é o Dr. Wilson, como começou, coisa rápida, só para eles poderem entender. Conhecer melhor, né? Conhecer melhor o Dr. Wilson. O Dr. Wilson, eu sou advogado, hoje eu sou criminalista, atuo predominantemente no Tribunal do Júri, mas a gente faz a área criminal como um todo. Eu, antes de ser advogado, fui bancário, fui formado também em administração antes disso. Então, o direito acabou vindo mais como uma realização pessoal mesmo. Já sempre esteve na minha direção, né, no meu horizonte, mas acabou vindo depois de uma primeira faculdade. E aí eu me encontrei no criminal. Então, já faz alguns anos que nós atuamos apenas no criminal. Claro, né, escritório
faz as áreas diversas, né? Mas o Wilson, esse que está aqui hoje, nós atuamos basicamente no direito criminal. E aí, de um bom tempo para cá, temos feito bastante casos atuando pela vítima, como é o caso, né, desses últimos casos mais recentes que a mídia e, enfim, acabaram acontecendo e aí repercutiram tanto no país, também no mundo, né? Querendo ou não, gerou uma onda de discussão por todo o mundo, porque é um dos crimes que são mais graves hoje que a gente tem no Código Penal e, sem dúvida alguma, impacta diretamente a sociedade como um todo. A gente vai abordar um aqui que eu acho que esse impactou de uma tal forma, né? Que, cara, aquilo ali foi horrível, né? Então a gente vai abordar isso. A gente sabe que isso acontece constantemente. Agora é uma situação que eu falo, até estava conversando com vocês aqui fora das câmeras que parecia que cresceu, né? Não, mas é uma coisa que já acontece. O problema é que a divulgação, né, tá muito maior, né, do que era antes, né? Hoje nós temos celular, né? Eu acho que que essa ferramenta, o celular acabou sendo de muita ajuda para tudo, né? Porque isso dá a impressão que isso que está crescendo, mas não, é comum há décadas. Só que antes nós não tínhamos esse mecanismo tão rápido que é rede social e mídia, né, Luciano? Sim. Por isso que dá essa impressão, né? E, doutor Fábio, conta um pouquinho da sua história pra gente. Bem, doutor Fábio, sou advogado criminalista, né? Nós temos nossa atuação hoje principal no Tribunal do Júri, a realização do júri popular. Foi uma especialização minha do meu escritório em relação a isso. Eu comecei, tenho uma atividade paralela, que é ser comentarista. Fiquei como comentarista da Record Campinas, lá no estúdio, durante 3 anos. Hoje, fazendo a participação de alguns jornais aqui, legal, a gente na Record aqui. Essa uma época foi uma época bem intensa, porque era o caso da Mina Vitória, de Cajamar, né, que teve a vida ceifada logo no início do ano, finalzinho do mês de fevereiro. Mas a minha atuação específica sempre foi na área criminal. Lógico, a gente tem um escritório que atende todas as áreas, né, mas eu especificamente só atuo em casos de homicídio, em crimes dolosos contra a vida, que são os casos que são levados a júri popular. Doutor, vamos iniciar. Como Bora. que está sendo esse caso daquela moça que foi arrastada pelo Tainara, carro? né? Da Tainara. Olha, num sábado, por volta acho que das 10 horas da manhã, o doutor Wilson me mandou uma mensagem e já me mandou o vídeo, que é o vídeo que circulou, acredito eu, que no mundo inteiro, que é o vídeo de alguém que filmava o carro, aquele Golf preto, com uma mulher presa Debaixo do carro. na parte traseira do carro. Uau. Num primeiro momento eu não entendi aquilo e eu achei que pudesse ser uma brincadeira, que de repente aquilo não fosse de fato uma pessoa. E aí ele falou, olha, isso aconteceu aqui em São Paulo, inclusive na região onde eu advogo muito, que é de fato a área dele, é o lugar onde, inclusive nós fomos almoçar num dos dias que a gente estava acompanhando a família, nós fomos almoçar num lugar e o pessoal desse restaurante conhece a família dele, então de fato ele é o local dele ali, né? Hoje eu sempre morei aqui em São Paulo, mas há 2 anos, por conta da Record de Campinas que fui transferido para lá, eu acabei mudando para o interior. Então, e aí deu muito certo, porque ele falou, tô aqui acompanhando a família, a gente foi trocando ideias, e aí foram chegando as informações, né? No sábado e aí no domingo cedo eu vim para São Paulo, encontrei com ele e nesse momento ela já estava internada, inclusive não tinha sido transferida ainda, estava no hospital perto de onde tudo aconteceu. Mas o fato é que ela foi para uma balada, não vou nem dizer uma balada, porque ali não é uma balada de grande porte, sei lá, um bar, uma lanchonete, um barzinho que tinha música ao vivo, e aí passaram a noite. No sábado de manhã, ela, quando estava indo embora, ela estava acompanhada junto com outro amigo dela, que é o Lucas. E aí esse rapaz, por qual motivo ainda a gente não sabe, lógico, muitas especulações, e ele acaba atropelando ela. Ele atropela, é aquela imagem que tem,
Que foi a única imagem que eu só consegui ver aquela imagem. Depois eu comecei a receber, né, vídeos dela já quando tava quando soltou do carro, eu não consegui assistir aqueles vídeos. Vi algumas fotos que estão no processo ainda, o doutor Wilson se habilitou, até mandou para mim as fotos, foi o que eu consegui ver. Mas nós temos só aquela imagem, que ele atropela ela fica embaixo do carro. Vai ficar presa, né? Ela fica presa e ele tenta sair com o carro. E pela imagem, essa é a minha percepção, tá? Eu acho que ele puxa o freio de mão. E quem dirige sabe, quando você puxa o freio de mão do carro e você tenta sair com o carro, o freio de mão nada mais é do que a trava de uma roda traseira. Automaticamente, quando você tenta sair, a traseira do carro já tende a descer um pouco. E eu acho que ele, na minha percepção, tá? Se eu vejo o vídeo, eu vejo isso. Eu vejo ele atropela ela embaixo do carro, ele com o freio de mão puxado, tentando sair e o carro fazendo esse movimento. Putz. E aí ele sai com o carro e ela fica presa. Inclusive as pessoas começam, depois eu vejo um vídeo, porque ele anda, acho que uns 150 metros e já entra na Marginal Tietê. Aquele vídeo que circulou, o carro estava na Marginal Tietê. Mas aí ele já tinha arrastado ela já um bom tempo. As pessoas saem correndo e ele entra na Marginal e ele, segundo o Cauã, diz que pede, que o rapaz estava junto com ele dentro do carro, pede para ele parar. E aí quando ele entra num posto de combustível, isso 1 quilômetro depois, o carro pega aquele desnível que sempre tem, né? Entrada num posto de combustível, ela se solta, né? E aí agora foi a percepção que eu tive. E depois o carro estava lá na delegacia, nós tivemos um dia lá e eu fiquei olhando e falei, onde que ela conseguiu se prender aqui? É isso que se imagina, né? O que de fato a gente não sabe ainda. A relação dela com ele. Doutor, isso pode falar melhor. Assim, tá em contato com a família. Segurou na roupa, alguma coisa assim? A verdade é que o carro ele é muito rebaixado, né? Então, quando ele passa por cima dela, automaticamente já gruda e é um fato horrível, assim, né? São vídeos. Uma coisa absurda. Para mim é uma atitude que demonstra assim o total frieza, e completo né? desprezo pela mulher, pela vítima. Eu acho que isso vai ser um símbolo, né? Hoje, né? É uma coisa que ficou muito marcante. E não teve, assim, ainda não teve essa divulgação pela mídia de uma forma tão... Na realidade, assim, a gente que está nessa área, atuando na área criminal, não é novidade para ninguém que a gente lida com crime todo dia e toda hora. Né? A gente vê coisas horríveis todo dia e toda hora. A última que eu vi, assim, tão assim, foi a Vitória. Eu tive lá no dia que acharam o corpo dela. Né, doutor Wilson, inclusive, tá nesse caso junto comigo. Só que eu não me lembro de uma cena tão horrível quanto essa. Não lembro de um crime tão pesado quanto esse. E olha que eu posso falar com propriedade. Eu já vi crime de verdade. Mas igual a esse, eu não vi. Então a gente não sabe o que... Inclusive, assim, nós estivemos na delegacia no dia que ele foi preso. O pessoal do cerco da Casa Verde, da 4ª seccional, prendeu ele na Zona Leste, num hotel. Ele até tentou reagir, tiveram que conter ele com um disparo de arma de fogo. E ele foi levado para o PS da Vila Alpina e depois foi levado na delegacia no cerco ali na Avenida Casa Verde. E eu estive lá, quando eu cheguei, o doutor Wilson já estava lá, inclusive junto com o irmão. E aí eu falei com o delegado, doutor, posso falar com ele, doutor? Não, doutor, fica... Só não chega muito perto dele. Eu falei, não vou jamais colocar a mão nele. Agora a obrigação é do Estado de punir ele. Né? Não é nossa, não é da sociedade. Sim. Mas eu cheguei perto dele assim e de fato eu não sabia nem o que perguntar para ele. Fiquei abismado, assim, tipo assim. Eu lembro que a única coisa que eu perguntei para ele assim, por que você fez isso? Porque não dá para entender. Você tá entendendo? Não dá para entender o porquê fez. E ele não respondia nada, ele só simplesmente baixou a cabeça, fez assim. Eu falei, você tem noção do que você fez? Você tem noção que você acabou com a sua vida e com a dela? Porque ela não tá bem. Acabou com a vida cara, ela todo de mundo. ela de cara ela perde as 2 pernas. Eu vi assim. Já no sábado à tarde. Você é doido. Já no domingo, quando eu tava conversando com tudo isso, já era no domingo, já era quase madrugada já para amanhecer domingo. E aí tinham falado que ela tinha perdido as pernas e eu falei com ele e falou, E aí depois a gente tem um áudio da mãe, né? Acho que foi o primeiro áudio que a mãe mandou, dizendo que já no sábado à tarde ela teve que assinar um documento para amputar as pernas da filha.
Entendeu? Então, assim, foi terrível, assim. E não bastasse isso, a quantidade de ferimentos. Cara, não dá pra pensar o que vai machucar numa pessoa. Realmente um ralador, assim. Né? Ela foi literalmente esquartejada. Essa é a figura que eu vejo disso. Sim. Esquartejada. Ali a região ali, assim como o Fábio falou, eu advogo para um pessoal grande ali. E aí eu vi esse vídeo numa página do bairro. E aí eu falei, nossa, até achei num primeiro momento que fosse de uma outra região. Aí depois eu tornei a olhar e eu falei, caramba, é um caso gravíssimo, assim, né? Uma brutalidade, realmente. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, né? E aí eu comecei a procurar de alguma forma ali o contato de alguém mais próximo e devagarzinho durante o dia eu fui tendo vários retornos e aí eu consegui ter esse contato. Inclusive eu quero agradecer aqui toda a confiança que eu tenho recebido e apoio da família, assim, porque na verdade eu achava que a gente prestava um serviço jurídico, mas a verdade é que a gente presta um serviço de apoio humano mesmo, sim. Porque a família nesse momento ela fica... Isso é muito pesado, né? Eu te cortando, eu achei que eu tinha visto que nem... Eu trabalho numa grande emissora também, o Dr. Fábio sabe disso, e a gente acaba tendo conhecimento das coisas que acontecem fora, né? Então acaba... Todos esses vídeos de morte, de ataque, essas coisas acabam circulando pra gente lá. E eu recebia daquela mulher que esquartejou o marido e jogou na mala, que é a Iris Matsunaga. Isso. Eu achava que, cara, pra mim foi uma coisa que eu não conseguia olhar o cara todo despedaçado, porque eles abrem a mala, né? E aí eu falei, cara, não imaginava. Quando eu vi o vídeo, eu achei também a mesma coisa que o Dr. Fábio falou, que era um boneco. Você falou, o cara tá fazendo gracinha na avenida com um boneco de baixo. Não é possível. Que seja alguém, um ser humano ali, né? E todo mundo fica perdido, né? Então, querendo ou não, a gente consegue, de alguma forma, aproximar, né, o que está acontecendo no processo, né, o que a gente consegue, e apoiar a família de uma forma pessoal também, né, conversando. Mas a verdade é que a gente entra nesse processo para ver um pouco de justiça feita. Eu até conversei, na verdade até comentei no encontro que a gente teve semana passada, que qualquer pena, qualquer tipo de reprimenda penal que essa pessoa sofra, ela não vai ser capaz de fazer frente ao mal que foi causado. Não tem a menor possibilidade, não tem pena possível que faria frente à perda que ela sofreu, né? É até difícil mensurar isso. Não há... Aí muita gente, quando olha situações assim, sempre vem até aquilo. Eu acredito que até os próprios pais, vendo sua filha sofrer, fala assim, olha, é mais fácil que Deus leve, porque o que vai acontecer daqui para frente? Quais são as sequelas? Como vai viver? E quem causou, por mais que a justiça que tem aí o Código Penal vai penalizar, mas não vai penalizar o suficiente para gerar isso, não é, doutor? Na realidade é o seguinte, qualquer quantidade de pena que esse sujeito pegar, e aí nós estamos falando, por um lado, graças a Deus que ela está viva. Sim. Né? Ainda que nessas condições, graças a Deus, mas para ele entra numa tentativa. E a gente, assim, operadores do direito, sabendo como é que funciona, sabendo da conta que é feita na hora de dar a pena e do tipo de progressão que ele vai ter, a gente sabe o quão branda vai ser. Sim. Entendeu? E quando você entra num processo desse, aí eu faço alusão até ao caso da Vitória, quando você entra não é só para cuidar da questão jurídica. Você entra ali meio que como um integrante de tudo. Eu lembro que no caso da Vitória, foram 3 meses falando desse caso todos os dias. E aí você tem que auxiliar a família, às vezes porque a família quer dar uma entrevista, você tem que ajudar, você tem que orientar. Às vezes a família não tem condição, não quer falar com a imprensa, mas às vezes é necessário atender um profissional da imprensa. E eu sempre defendo,
sempre defendo, porque até falei ontem com um amigo, talvez eu conheça mais jornalistas do que advogados. Né? E assim, e todos que eu conheço, sem exceção, todos são muito honestos na questão da informação. E quando a gente tem uma pessoa que, no caso dela, da Vitória, que era um desaparecimento, você conta muito com a imprensa. Sim. Então eu acho que seria hipocrisia da minha parte pedir ajuda para encontrar, depois não deixar ninguém falar quando a imprensa quer de fato dar a notícia de fato como ela aconteceu. Então você entra ali para atuar de tudo quanto é forma. Se você leva parente para casa, você vai buscar, você leva na delegacia, você olha o processo, você vai no hospital, aí você pede uma nota para a família para saber como é que tá a família. Então, agora, em relação à pena desse rapaz, não tem o que se falar. A gente sabe como é que a conta funciona. Sim. E a gente já fez mais ou menos essa conta. A gente vai evitar falar de quantidade, claro. A gente não vai aqui chutar nada, mas por mais que peguem pesado com ele, por mais que o juiz, na hora da dose da pena, que nós chamamos de dosimetria da pena, por mais que o juiz pegue muito pesado com ele na hora dessa dose, vai ser muito branda, entendeu? E ele volta para o convívio da sociedade, lógico, vai voltar a morar no bairro, não vai, mas quando sair vai viver em algum lugar. E ela vai ficar onde? Talvez não tenha condições mais de sair do lugar de onde ela tá ali, vai ter que ficar ali. E a gente já viu como que é. A pena dela é perpétua. Outras, né? Sim, a pena dela é perpétua. A gente já viu como que é, né? Doutor, uma pergunta sobre isso. Você, como você tem tido essa ajuda, como você conhece esse pessoal do meio de comunicação, isso tem ajudado no caso? Ajuda demais. Tem, porque assim, eu vejo que quando a mídia está em cima, eu acho que trabalha melhor para poder sanar, para poder resolver o problema. Quando a mídia não está, eu acho que demora mais. Falando especificamente desses dois casos que, para mim, né, foi o divisor de águas assim, em 2025, esses dois casos. O caso da Vitória, sem menosprezo nenhum, a cidade de Cajamar, todo o efetivo que foi disponibilizado lá de guarda municipal, corpo de bombeiros, nada. Mas se a imprensa não estivesse em cima veementemente, eles não tinham se empenhado tanto nas buscas, porque foram 7 dias ferrenhos de busca. 7 dias com mais de 200 homens procurando aquela menina. Não, infelizmente, sem menos. Não estou dizendo que quando a imprensa não está, a polícia não trabalha. Não, mas naquele momento trabalharam mais. E no caso da Canal também, o Luiz pode falar. Teve um empenho muitíssimo grande para capturar esse rapaz. Porque no domingo à tarde a gente estava na delegacia, né? Uhum. E foi no primeiro dia que nós falamos, que eu falei com a família. Naquele momento a gente tinha possibilidade, tinha probabilidade de não achar mais esse rapaz. Porque já tinha até a informação que ele estava indo para outro estado. E aí a gente ficou pensando, cara, o cara fez tudo isso. A menina tá nessa situação e o cara vazou. Vai vazar, vai ficar foragido, como é o caso da menina Lara, lá de Campo Limpo Polícia, que eu fui advogado da família. O cara ficou foragido por quanto tempo? Sim. 2 anos, mais de 2 anos. Foi capturado recentemente na cidade de Foz do Iguaçu. Então, eu acho que quando a imprensa tá, eu acho que o empenho é maior. Eu digo para você que eu acho que quando a imprensa tá, não é nem o caso de falar que a polícia, o Estado não se movimenta. Eles se movimentam. Eu acho que é a vontade deles de resolver o problema. E para dar uma resposta. E dar uma resposta também, né? A gente vê isso. Eu até brinco, eu falo que a Record e até o SBT tá indo na mesma linha, que eu falo que a Record, ela vela a pessoa, ela vê o acidente, vela, enterra e depois vai. Por quê? Porque é a linha para poder tentar tirar dali o real problema e já finalizar, né? Porque depois logo vai ter comentários ainda de como vai ser a pena, se o cara vai ser solto, como tem outros. E nessa história daí, ele tava falando esses dias, às vezes falou assim, tô aqui respondendo um monte de mensagem e tal. Eu até queria, sempre falei ontem, queria falar hoje aqui, eu particularmente, eu não vejo essas pessoas, não interpreto, não digo que essas pessoas são curiosas. Curiosidade, quer saber? Não é curiosidade. Por isso que sempre quando eu posso falar de um caso, eu quero falar, e quero falar por diversos motivos, sem demagogia nenhuma. Quero falar porque eu estou falando do meu trabalho, estou falando de uma área específica que eu atuo,
eu tenho a oportunidade de ajudar pessoas, mas são pessoas que se comovem. Você tá entendendo? E não tem como você não ver E não se uma comover. cena dessa Não. menina aí, não se comover e não querer saber, escuta, como é que tá? Como é que tá, por exemplo, como é que tá a menina? Como é que tá a família? Porque muita gente pergunta dela Família. ou da família. Sim. Uns querem saber do processo, uns querem saber se o cara tá preso. E não são pessoas curiosas, são pessoas que falam, cara, Não, mas doutor, eu mudei meu pensamento nisso. Porque assim, eu também tinha um pensamento, falar, cara, você assiste televisão, é muita coisa, é muita, vamos falar real, desgraça. É muita situação que você fala, poxa, não tem outra coisa melhor. Mas aí eu tive uma conversa com um dos jornalistas, eles falaram o seguinte para mim, senhora, vem cá, eu vou te mostrar qual é a ação social da TV. Isso é uma ação social. Quando eles não conseguem na justiça buscar, eles buscam a TV. Por isso que a TV fica constantemente passando, porque eles querem que resolva. Então a TV é esse meio. Então eu acabei pensando de uma outra forma. Porque você acaba vendo, cara, é muito desgastante você ver isso, né? Passando diariamente. Mas aí quando você vê, e a família? Quem vai resolver isso pra frente? Teve casos que não se resolveu por não ter ido à mídia, que tá até hoje. você pode falar, fala como é que tá a família dessa moça. É isso. No sábado, retomando um pouquinho a função da divulgação mesmo. No dia, No sábado, no dia, né? No sábado, no dia que aconteceu, entre a divulgação do vídeo e aí depois o vídeo ele acabou sendo suprimido porque era bastante Forte, né? forte, assim. E aí, nesse período da tarde, a gente ficou um pouco... Teve uma lacuna, sabe? Entre o que aconteceu de manhã e a divulgação. E aí, de noite, eu já estava em contato com a família, já estava em contato com isso. E aí, de noite, a gente já começou uma divulgação massiva relacionada ao caso, relacionada à foto dele, né? Tudo que a gente já tinha, já começou, né, Fábio? No sábado à noite, a gente já estava expandindo isso. Então, domingo de manhã... Aquele caso que num primeiro momento era um caso grave, muito grave, mas assim, domingo de manhã a gente já tinha uma mobilização bem trabalhada assim, no sentido de encontrar essa pessoa. Então a gente foi na delegacia, fomos falar com o pessoal e ele falou assim, doutor, agora a gente já tem aqui uma força-tarefa montada e a gente está... Então assim, essa divulgação imediata fez muito sentido para evitar uma fuga. Sim. Porque efetivamente nós teríamos uma fuga e provavelmente bem sucedida. Nossa. Então essa divulgação do sábado à tarde, comecinho da noite até domingo, cara, isso foi providencial para que a gente tivesse esse a gente comentou no dia, né, esse primeiro alívio que é a prisão desse rapaz que agora vai né, Ele vai para Júri vai Popular? prosseguir. Vai para Júri Vai. Popular. E como que vai ser isso? Na verdade ele está respondendo o processo, porque eu acho que foi decretado a prisão dele no sábado ou domingo, não foi isso? Logo, assim, já no domingo, quando ele foi capturado porque tinha de fato um mandado de prisão já expedido contra ele. É uma prisão temporária de 30 dias, ou seja, depois de capturado ele ficaria preso 30 dias, mas antes de vencer os 30, já virou, essa prisão já não é mais temporária, já é uma prisão preventiva, então ele segue preso preventivamente, vai ter um processo normal. E aí vai ter uma audiência, nessa audiência serão ouvidas, vai ouvir a vítima, se Deus quiser, ela vai dar o depoimento dela numa audiência. Vão ouvir as testemunhas, as pessoas que estavam ali, até testemunha dele, ele também tem direito de colocar as testemunhas dele e ele terá uma sentença, que é uma sentença que vai decidir, não é a quantidade de pena, se ele vai ou não a júri popular. Mas já te adianto, não tem escapatória aqui. Ele vai a júri popular, e no júri popular ele vai ser condenado, não tem escapatória, entendeu? Não tem assim. Então ele vai responder um processo, e com todos os recursos, o júri popular dele vai acontecer em 2026? Depende, né? Depende porque depois que o juiz der uma decisão, se ele for para a júri popular, ele pode recorrer dessa decisão. E esse recurso trava o processo, demora um pouco para julgar esse recurso. Mas e aí de repente pode ficar para 2027. Mas se ele for sentenciado para ser julgado lá no tribunal do júri, que é a sentença de pronúncia que a gente fala, se ele não recorrer, seguramente eu acho que em 2026 nós teremos o júri dele. Nossa. Que vai acontecer aqui no Fórum da Barra Funda. Sim. E, doutor, uma pergunta que ele não quer calar. Você falou aqui como que ele parou, como que ela saiu do carro, né? Foi no posto. Mas e aquele vídeo que a pessoa grava? Ela poderia responder por aquilo, porque ela tá vendo e não atuou.
gravou, porque eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco da situação, né? Porque você vê uma situação dessa e você não tomar uma atitude de pegar o celular, não seria Uma omissão? uma omissão? Uma omissão de socorro, você diz? Eu Cara, é difícil você falar. Uma omissão eu de acho que socorro. todo mundo ficou tão... Não, eu sei, eu entendo. Assim, na realidade, sabe o que acontece? A omissão de socorro, ela tem que ser implícita, ela não pode ser explícita. Naquele momento ali, não era uma cena clara que ele, sabe, não prestou... Agiu, né? A omissão de socorro seria, por exemplo, quando ela, sei lá, tá parada já no posto, depois de ter soltado do carro, alguém chegar, passar, olhar e não socorrer, tá? Seria uma omissão de socorro. Mas ali, é o que o turista ia falar agora, acho que eu até cortei ele. Cara, eu acho que o cara ficou estarrecido. É o impacto, né? Você fica tão em choque, você fala... Eu preciso registrar isso para de alguma forma, pelo menos... Porque Agora, vamos isso é pensar. muito inusitado. E veja, que o vídeo E hoje... se não fosse? ele- Fico pensando, né? Aquele vídeo hoje, na verdade, Ajudou, ele, né? ele é um grande... Não só ajudou, esse vídeo tá no processo. rodou tudo. Eu vi Então, o assim, processo. é alguma coisa assim, que não deixa a menor dúvida de nada. E, né? e uma coisa que se pensa é o seguinte, tá, o carro é rebaixado e tal, mas o motorista tá sentindo. Sem dúvida. Ele não dá pra falar, eu não sabia. Porque é uma das visões sempre que a defesa vai olhar, né? Daqui a pouco vai dizer que não tenha nem retrovisor, que não dava. Mas assim, é muito complicado porque é aquilo que o próprio Luciano colocou. Quando você assiste, você acha que é um boneco. Né? Não tinha lá aquela brincadeira do Judas que você fazia? Então, é um boneco. Aí você para e fala, não, pera, isso é uma pessoa. Você imagina uma coisa, assim, ó, eles brigaram, foi um atropelamento, ele atropelou ela, e assim, até você mesmo tá andando na rua com o seu carro. Você vê aquele plástico parado no meio da pista, você passa. A primeira coisa que você vai olhar atrás pra ver se ele saiu. Se ele grudou, você já fica aqui, puta, tá grudado debaixo do carro. Não, e você Imagina. escuta, né? Você... E assim, toda a dinâmica, na verdade, né? O atropelamento, passar por cima... Passar por cima já ficou... Aí já deu, já caracterizou outra coisa. E assim, não tem nem como falar. O vídeo ele mostra efetivamente o carro passa em cima e vai embora. E Cara, o é amigo dele? Fala exatamente isso. Fala que ao longo desse percurso... Ele pediu pra parar. Ela tá presa no carro. Para. E aí, de fato, ele só para quando entra. Ele entra... Eu acho que, sei lá, pensando aqui comigo, né? Não lembro se ele chegou a falar isso. Mas eu acho que o passageiro, acho que ele perturbou tanto o motorista, que eu acho que num determinado momento ele falou, tá, vamos ver se é isso mesmo. E eu acho que foi quando ele entra no posto. Não, né? Tem outras pessoas que estão... Tem o vídeo, né? O vídeo realmente ali é um terceiro que grava. Aquele vídeo ele roda a internet. Mas tem outras pessoas que não gravaram o vídeo, que são pessoas que, logo após o atropelamento, quando eles percebem que ela fica embaixo do carro, na verdade, quando os terceiros percebem que ela fica ali, o próprio pessoal do local pega alguns carros e vão atrás. Então, na verdade, quando ele sobe no posto, ele já sobe no posto porque ele havia sido fechado. Então, tem um pessoal que tenta embarrear ele, e aí nessa tentativa de fugir... Ele para. Né? Para, na verdade, sim. Ele entra no posto. Tá. Mas já havia outras pessoas que vieram, e aí conseguiram meio que interceptar. Então, nessa interceptação que ela sai. Ele tá Então, veja, como, não é no um caso, ato como voluntário testemunha? de forma alguma. Quem? O amigo dele? Lucas. Testemunho. Não é Lucas, não. É Cauã. Cauã. Tá como testemunha. Lucas é o rapaz que tá junto com ela, que também é vítima no processo. O motorista vai responder pela tentativa de feminicídio, duplamente qualificada, e também Pela tentativa de homicídio. pela tentativa de homicídio em relação ao amigo dela, entendeu? Doutor, nesse caso, para a família, existe alguma coisa que o Estado ajuda quando vocês estão no processo? Não sei se fim de De honorários, de remuneração. de remuneração, alguma coisa nesse sentido? Pra Ou nós, pra nós? eles? Não, para Pra a família, família, não. Né? Qualquer indenização é oriunda ou de processo civil, né? Ou da própria condenação criminal, que provavelmente vai virar algum arbitramento aí. Mas não, a família ela fica mesmo
Desamparada nesse sentido. Não ajuda né? em Não nada, tem- tipo, não nada tem. de O governo não psicologicamente. tem Assim, tem- Tem, né? Tem esse um lado programa social. para isso? O lado social, sim. Então, psicólogo, eventual questão social, seja aposentadoria. Então, nesse ponto, o Estado ajuda sim. Mas Nossa. tem um centro, né? Inclusive, eu tive um despacho com um promotor do processo, então a gente conversou sobre isso, sobre a disponibilização, né, do Estado nesse sentido. Agora, sim, é uma disponibilização, mas é uma busca que, assim, ela vem no segundo plano, né? O plano agora é, assim, todo mundo está torcendo para que ela, se Deus quiser, se recupere e possa dar o seu depoimento, né? Mas esse suporte, ele é posterior, né, assim, pelo menos. E esse suporte agora, por exemplo, na verdade, o doutor Wilson que já que nas primeiras horas estava ali falando com a família, esse suporte jurídico, né, que a gente oferece hoje para a família, não só da Tainara, mas também como no caso da família da Vitória, isso o Estado não oferece. E a família da Vitória? Na realidade, o Estado, o advogado, em tese, vocês a acabam vítima ajudando, é né? o Ministério Público. Sim. Só que assim, olha a demanda do Ministério Público. Sim. Entendeu? O Ministério Público, infelizmente, deveria ter, mas não tem. O Ministério Público não tem condições de ter contato com a família. O Ministério Público não tem condição de traduzir um processo que tem, às vezes, termos técnicos. É muita Não coisa, tem né? condição de levar isso para a família. E aí é que entra o nosso papel. Entendi. De você explicar para a família o porquê disso, por que a prisão agora... até uma temporária, ele vai sair, mas como estão falando que ele vai... De você chegar na família e falar, olha, funciona assim, ele vai responder um processo, ele vai ser julgado aqui, ele vai ser julgado no tribunal do júri. Quer dizer, a família não tem o menor conhecimento disso. E ela fica até em pânico, E né? naquele momento também, a família também, assim, fica isso como em segundo plano, igual o Wilson falou. Porque a preocupação é... Tanto que a família deixou, no primeiro momento, o doutor Wilson fala que a família é praticamente todos os dias, até porque é da região dele ali, nessa questão de amparar a família e levar essas informações. Né? E agora ficou legal, porque a mãe tem vindo nas redes sociais E colocando. dar essa atualização. E eu não tenho receio nenhum de falar. Eu dei uma entrevista para uma emissora, eu achei que eram 7 cirurgias, 7 procedimentos cirúrgicos. E foi 5. E foi 5. Então, né? Porque a gente não estava dando conta de atualizar. Eu perguntava uma coisa de manhã para ele, falava, peraí, deixa eu ver. Quando ele me dava informação, à tarde já era outra. Entendeu? Agora tá legal, porque a mãe tem vindo e tem atualizado. E ninguém melhor do que a mãe para atualizar, porque tá lá com a filha todos os dias, então a mãe sabe quando reagiu, quando não reagiu, se abriu o olho, se manifestou, se é cirurgia, do que é. E aí a mãe atualizando, pra gente ficar mais tranquilo, para acompanhar só a questão jurídica mesmo. E uma pergunta para vocês aí. Como é que vocês conseguem levar isso? Porque é muita coisa que vocês... Olha, um criminal, eu peso. quero saber como é que vocês conseguem tirar essa carga de vocês. Porque... Querendo pra ou não, trabalhar. você absorve isso. vocês absorvem. Porque assim, é uma situação que cada situação é uma coisa diferente. Sim. E aí vocês levam isso para a base técnica, né? Para poder apresentar. E o emocional. Vou te falar uma coisa e depois eu vou deixar ele responder. Eu tava em viagem agora esse final de semana e no sábado teve uma manifestação. E eu tava viajando a trabalho, eu não consegui participar da manifestação, mas ele foi. E tem uma foto dele e ele tá na manifestação, na Marginal Tietê. Não lembro se tá junto com a família, não sei se tem uma bandeira, alguma coisa. E aí muitas pessoas mandaram mensagem dizendo, isso não é o papel do advogado. Dizendo, tipo assim, eu não estava lá, fiz certo e ele fez errado de estar lá. E aí eu disse, eu só não fui porque eu estava viajando. Porque se eu estivesse, eu também estaria lá. Entendeu? E aí, assim, aí ele pode falar como que é sem eu ver. Dá para você ver uma situação dessa e ficar só no seu escritório cuidando da parte criminal? É isso que eu queria saber. Porque assim, para estar no caso, vocês precisam abraçar ele de verdade. E você né? absorve. E absorve não, isso. não adianta. Se você Então, lendo um livro qualquer, você absorve. Imagina um fato absorve, real. o cara tava na Marginal Tietê. Sim. Na manifestação, como eu estive na manifestação da Vitória lá na delegacia de Cajamar, como eu estava na manifestação da Mina Lara com a camiseta dela na manifestação, como é que você não se envolve? E como é que é o sentimento ali de estar ali?
É o que eu comentei um pouquinho antes. A gente acha que a nossa atuação é jurídica, né? Então que nós vamos prestar um auxílio jurídico. Na verdade, o auxílio jurídico, até mesmo pelo que o Fábio falou, o advogado ele é um Ministério Público. Nesse caso, o advogado da família é o Ministério Público. Nós somos assistentes. Então, nós fazemos a intermediação, né? Ministério Público, família, enfim, judiciário, família, mas não é jurídico. Não. É pessoal. Então, é o contato com a família, é conversar com eles, é entender quem era a vítima, conseguir humanizar isso no processo e buscar aquilo que a gente consegue buscar, né, do nosso lado de melhor para ela. Mas esse contato humano, ele é extremamente necessário, porque todos carecem de alguém que esteja como uma força. Então, doutor, como que eu me direciono para a imprensa? O que eu divulgo? Como que eu divulgo? A gente tem falando bastante sobre isso, exatamente porque muitas perguntas foram feitas. Então todo mundo pergunta, o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu? E eu falei, olha, eu acho que nesse momento a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai expor, porque tudo que for falado está escrito e não será apagado. Sim. E segundo, que para a família também é muito doloroso falar toda hora a mesma coisa sobre o fato. Então, responder 40 perguntas durante o dia, que a gente estava conversando sobre esse ponto. Então, a mãe responder 40 vezes, 50 vezes para pessoas diversas o mesmo fato. E aí, então a gente pega essa carga e a gente fala, olha, agora nós vamos fazer essa divulgação, faremos dessa forma, esse é o limite que a gente consegue divulgar agora. E aí a família ela realmente nos vê de uma forma como uma confiança mesmo. Então Sim. Isso é muito importante. Realmente não é uma atuação jurídica. Nossa. A nossa atuação ela é muito jurídica, é muito pautada na nossa técnica, no que a gente é bom em fazer, mas não se limita a isso. Na verdade, eu acho que esse ponto, assim, é muito importante? Mas se nós estivéssemos pautados só na atuação jurídica, não seria favorável para ninguém. Então, a gente presta esse apoio social, de conversa. E na minha visão, é uma oportunidade de devolver de alguma forma o que a própria advocacia me dá. Então, eu estou prestando auxílio, eu estou sendo apoio, nós estamos sendo apoio, nós estamos ao lado, o contato é com a gente, porque também não dá para eles serem barreira de tudo. Então, a gente faz esse papel. Eu acho que é muito importante. Eu meio que entendi que vocês, enquanto não finalizar, é uma coisa que vocês vão levar para vocês. Finalizou, acho que dá para... Sim. Né, ficar aliviada pelo menos um pouco, como a justiça sabe que a gente sabe que a justiça aqui no Brasil ela é um pouquinho falha, né? Uhum. Então a gente sabe que pelo menos estando preso, cumprindo a pena e já alivia um pouco, né? Sim. E uma outra coisa que a gente viu também, eu até perguntei aqui fora para vocês, cara, teve uma fake news aí, né? Dizendo que ele foi preso, que mataram ele na cadeia. Colocaram um vídeo circulando aí na internet. Eu acho que, assim, e é normal, acontece muito, como aconteceu muito, bem mais no caso da Vitória, né? Da Vitória foi também. Fake, mas demais, assim, exageradamente exagerado. Nesse caso, a única coisa que eu vi, assim, de fake news... Foi isso, né? Foi isso. Foi um vídeo circulando, ele num presídio, supostamente num presídio, num CDP, e um monte de pessoas, olha o momento exato em que o rapaz que arrastou a moça na marginal é espancado pelos detentos, uma coisa assim, mas assim, fake news total, e foi a única coisa que eu vi. No mais, todo dia você tem uma novidade, você abre lá, tem gente falar, ela abriu os olhos, e aí quando você vai ver, não, ela não abriu os olhos, ela só mexeu a cabeça. Aí eu nem considero como fake news, sabe? É tipo assim, só erraram na hora de falar que abriu o olho, mas se movimentou, teve uma reação aqui. Assim, até eu mesmo falei numa entrevista que eram 7 cirurgias. Depois, no mesmo dia, a mãe veio e falou, ou não sei se foi o Wilson que fez um post dizendo lá, eram 5 cirurgias, mas nada alguma coisa que tenha sido inventada, que você fala, nossa. Por exemplo, ela teve uma briga gigantesca com ele, ela deu um tapa na cara dele dentro da balada, por isso que, não, sabe, essas coisas inventadas, não teve. Entendeu? Até porque o caso ele é mais conciso, entendeu? Tem uma vítima, tem um cara que tá preso
E tem as imagens ali, ele arrastando. É o carro dele, o carro tá apreendido, o cara tá preso, ele confesso, tem a imagem do atropelamento. Então o carro juridicamente, o trabalho é mais tranquilo, entendeu? Ele deu sorte de não ser linchado, né? Deu muita sorte. Parar no posto, ela soltar. Essa informação, por exemplo, eu não tenho do momento que ele foi cercado, né, no posto. Como ele saiu do posto. Né? Não sei. Esse trânsito Não, no trânsito não. Na hora que ele sai, que ele tá ali no posto, que ela... Solta do carro, né? Tipo, a gente falou, alguém embarreirou ele teve que parar. E aí quando ele parou, como é que ele foi embora? Não sei se ele chegou a descer do carro ou não. Mas porque o risco de ser... Ela se soltou próximo desse posto ou foi antes? Foi na entrada. Na entrada do posto. Na hora que ele faz a manobra. Na entrada do posto. Putz. Eu acho que em relação às fake news, assim, realmente nesse caso, graças a Deus, um número baixíssimo, assim, de notícias incongruentes ou, né, plantadas. Mas eu acho que vale colocar esse crédito para a forma que tudo foi divulgado. Então, nós centralizamos muito rápido a forma como que a gente trabalhava as informações, né, alinhou muito rápido com a família como que a gente ia fazer essa divulgação, como que a própria família ia se manifestar. Então isso, a família não querendo falar também isso, ajudou não muito. querendo falar, então a gente conseguiu... Só um falava, que era o irmão. Isso é bom, né? Isso é bom. E a gente tinha o controle da situação de uma forma, porque exatamente atrapalha, né? Atrapalha a investigação, atrapalha a família, porque a família tem que lidar com notícias esdrúxulas. Atrapalha a investigação porque acaba tendo que abrir muitos caminhos que muitas das vezes acaba só postergando, né? E atrapalhando literalmente a investigação. Então, quando a gente tem uma concentração do que foi feito, acho que diminui muito essa criação de fatos que não existem, né? Então, tudo que a gente tem no processo hoje é muito conciso, é muito bom e vamos seguir. E sabe uma pergunta que muita gente para e faz, como nós falamos aqui, parece que aumentou, mas não, é porque agora temos o celular. E na opinião de vocês que mexem com isso, que eu falo, tem que ter estômago, porque assim, nós somos seres humanos, e vocês como, vamos dizer assim, condutores do direito, vocês são ser humano no final, tirando a parte técnica, eu acredito que é mais humano. A visão de vocês, o que na opinião de vocês poderia mitigar situações dessas? O que poderia reduzir? Ou não? É aquilo que às vezes nós até falamos, infelizmente o ser humano não deu certo, ele não deu certo porque ele veio com esses defeitos e não vai. Porque isso acontece em toda a sociedade. Não é, às vezes, aí eu gostaria até que vocês colocassem, tem questão social, financeira o feminicídio? Ou tem? Na realidade, a questão social do feminicídio, eu acho que para você conter e mitigar hoje, acho que você tem que fazer um trabalho de base. Né? Escola mesmo? Escola. Você tem pegar que... criança. Não estou dizendo que os adultos estão perdidos. Mas olha, Estou dizendo que se você começar um trabalho de base agora, você tende, num futuro não tão próximo, ter um resultado diferente. Porque hoje, nós falávamos aqui fora do ar, o feminicídio aumentou, e aí eu discordei de você. Sim. Falei, não é que aumentou, é porque é o seguinte, é porque esse caso foi numa brutalidade tão grande que agora, e aí não é sensacionalismo, não é estar se aproveitando da situação. A gente sabe, emissora de televisão é uma empresa, a empresa visa lucro e ela tem que dar uma notícia, ela tem que ter as pessoas assistindo aquilo. E o que as pessoas estão assistindo nesse momento no Brasil? A alta do feminicídio. Não é a alta do aumento do crime. É a alta da da visualização. Você está entendendo? Sim. A partir desse caso, e é especificamente, não estou aqui generalizando, sim. é especificamente do caso da Tainara, o feminicídio está no top 1. Então todo mundo fala. Né? Você está entendendo? Como eu te dei um exemplo, né, de um latrocínio que teve aqui na cidade de São Paulo. E aí depois as emissoras todas durante 30, 40 dias só falavam do quê? Latrocínio.
Ah, mas a televisão está se aproveitando. Não, tá dando a notícia, porque para eles tanto faz. Né? Tem notícia de feminicídio, tem de roubo, tem de latrocínio, tem de sequestro. O que está dando mais audiência? Esse aqui. Não é porque não vai falar do outro. Entendeu? Teve vários, né? Agora... A gente teve o caso do cara que deu 60 socos na mulher dentro do elevador. Sim. Teve outro que jogou a mulher do 10º andar agora. Você tá entendendo? Nossa, Você tem muitos. E agora, o feminicídio aumentou? Não, o Brasil é líder na América Latina desde 2017 em matar mulheres. E aí todo mundo diz o seguinte, mas é um problema da pandemia. Não, meu amigo, pandemia foi 2020. O título que o Brasil tem de campeão em matar mulheres na América Latina é de 2017. O Brasil é o 5º país no mundo que mais mata mulheres. E eu vi uma vez que a emissora fez uma pesquisa que a maioria era por conta de separação, relação, né? Mas tem duas coisas. Eu sempre falo, né? Eu tenho ciúme, separação. Em Campinas, quando eu fui para Campinas em 2022, lá para Record, eu montei um programa de atendimento às mulheres que são vítimas de violência doméstica lá na região. E eu sempre falo, o enredo, e falo isso não só nesse programa, mas falo todas as vezes que tinha casos de feminicídio, como matéria eu tinha que comentar, lá eu sempre falava, o enredo é sempre o mesmo. A gente fala assim, samba de uma nota só. Por quê? É sempre a mesma história. É o cara que não aceita o fim do relacionamento. Aí você tem raríssimas exceções, uma briga patrimonial que eu pergunto, eu não lembro de um feminicídio aqui por conta de uma briga patrimonial, não lembro. É 99,999% do que? É o cara que não aceita o fim do relacionamento. Mudam-se só os personagens, porque o enredo é sempre o mesmo. E você fala, a televisão sempre fala, ou é porque não aceitou o fim do relacionamento, por traição, ou porque... ciúmes, né? Sempre nessa situação, né? Todas elas. Tudo tem uma... Tudo não, né? A maioria tem mesmo uma natureza de que esses homens, eles se sentem donos, né? Posse. Se sentem, é posse, né? A mulher é posse dele. E aí, mesmo a questão dos ciúmes, da traição, na verdade é um reflexo do que ele sente sobre ele, né? Então, é a humilhação que em tese ele teria sentido. E ele só pratica esse crime porque ele acha que naquele momento a posse dele está sendo perdida. Aí a pergunta, eu sempre, a questão que eu coloco assim, vocês não acham que se nós tivéssemos uma pena bem rígida, isso não mitigaria? Eu realmente acho que pena não é que a pena tem que ser baixa ou inexistente. Tem que existir penas duras. Mas uma dura, nada... Porque o problema da história do crime é a questão dos puxadinhos que foram fazendo ao longo, que no sentido de que o fulano tirou a vida de outro. Sim. Vamos ter... quando ele atingir X, ele pode... Não pode. Eu estou dizendo porque foi dado muita facilidade e mesmo... E ele tem a sensação, isso não só nos casos de latrocínio e tal, em modo geral, é meio que... Se eu pegar um bom advogado, ele vai achar brecha, que ele vai costurar, e ele vai puxar. Então, e aí reduz. Vocês não acham que se nós tivéssemos um olhar para tipificar a realidade da coisa e dizer assim, não haverá brechas para você, deu um sexto, não, você fez, qual que é o crime? 30 anos, 30 anos e acabou. Isso não ajudaria, não mitigaria a questão? Eu acho que Posso, Fabiano? Claro, lógico. Eu acho que assim, esse ponto é importante. Então a pena ela tem que ser alta, tem que ser... nós temos que ter critérios, sim, duros, né, para que a gente possa... para que esses autores efetivamente se sintam reprimidos, né? Mas, assim como o Fábio falou antes, esse não é o único ponto que resolveria. Sim. Na verdade, se a gente fosse ter a medição de pena como ponto de evitação, a gente teria que falar de reincidência. Sim. Né? Então a gente fala, a pena ela é muito alta e evita a reincidência. Agora, o que nós temos é que são muitos autores primários. Então são pessoas que normalmente não são vinculadas ao mundo do crime,
E a gente fala isso porque, veja, nós trabalhamos com pessoas que são reincidentes em outros crimes, então normalmente crimes patrimoniais, né, que as pessoas, que os autores eles acabam tendo mesmo como uma forma de atuação. Então, estelionato, o próprio meio de roubo, sobrevivência, meio de né? sobrevivência. Agora, no caso, por exemplo, do feminicídio, não são necessariamente pessoas vinculadas ao crime. Então, esse cometimento do crime ele não está vinculado, por exemplo, se a pena é de 20 ou 30 anos. O que esse crime pega é a própria situação. E aí a gente volta naquela questão. Não é necessariamente a pena que vai causar uma diminuição. É mesmo uma construção de base muito mais forte. Então, dos homens entenderem o seu lugar enquanto homens, das mulheres também entenderem que, em alguns casos, é inadmissível, mesmo que a gente entenda a questão de manipulação e tudo mais, mas veja, as mulheres elas também têm que ser ensinadas desde de jovens que não se pode admitir qualquer tipo de violência, física, psicológica, qualquer forma. Mas a gente só vai conseguir ver essa curva diminuindo quando a gente tiver essa congruência de pena alta. E aí, homens e mulheres, devidamente, um trabalho psicológico nesses dois pontos. Porque é isso, se a pena for alta e a gente continuar tendo primários cometendo crime, qual que é a base que a gente usa? Você vai inflar... Na verdade, é falta de estrutura. Você vai inflar o sistema prisional, que é um sistema prisional que, infelizmente, não é novidade para ninguém. Falido. Completo. Que não tem nada de ressocialização, nada, absolutamente nada. Não ressocializa ninguém. O que vocês esperam desse caso? Eu acho que... Essa repercussão toda. Que vocês E esperam. por mais que juridicamente falando, por mais que a gente, aqui, conversando pela experiência que a gente tem em atuação nesse tipo de crime, a gente já sabe o resultado. A gente já sabe mais ou menos a conta. Então a gente espera que esse processo corra que seja o mais célere possível, né? Se espera também que talvez nem tenha um recurso de uma sentença que vá levá-lo para o tribunal do júri, que seria um recurso meramente protelatório, não seria algo... O cara está preso, entendeu? Então, que seja julgado logo e que a sociedade, e aí quando eu falo sociedade eu me refiro ao conselho de sentença, porque quem vai julgar esse rapaz são 7 pessoas da sociedade. Aí entra para mim o que o Wilson falou. De repente você tem 7 homens no conselho de sentença. É possível isso. Sim. Né? Recentemente eu fiz um júri em Francisco Morato de uma mulher que infelizmente tirou a vida do marido dela porque ela apanhava do marido, e nós tínhamos 7 mulheres no conselho de sentença. Óbvio. Entendeu? Lógico, é uma estratégia nossa, é sempre uma estratégia num crime de feminicídio você escolher mulheres, mas nem sempre dá para escolher, porque não depende só da gente, depende da concordância do Ministério Público. Você desiste, aceita, não aceita, então não há conta. Mas a gente tem que pensar o seguinte, que são 7 pessoas. E se você tem no conselho de sentença, se você tem 4 homens? E se você entende que no conselho de sentença com 4 homens, quem garante que você não terá 4 homens que de repente que talvez ache um caso desse normal? Quem de repente desses 4 homens talvez não vai entender que uma história que o advogado dele contar lá, dizendo que talvez ela brigou com ele, xingou, bateu na cara e por isso ela mereceu, não é de se duvidar. Você tá entendendo? Então a gente pode esperar tudo, né? Pode se esperar tudo, porque o cara tem uma cédula com sim e uma outra com não na mão. O que ele jogar dentro do escrutínio, que na realidade é aquele saquinho onde você joga a cédula, o que ele jogar ali tá valendo? Nossa. E aí é perguntado, o jurado absolve o réu, se ele jogar ali, 4 pessoas jogar um sim, o cara tá absolvido de uma atrocidade dessa. Então a gente espera que a sociedade entenda que isso não é normal. Já não é normal você querer bater numa mulher porque você não aceita o fim do relacionamento. Pior ainda você atropelar uma mulher por conta disso. Pior ainda você... Então que fique essa mensagem de que a sociedade... E assim, quando a gente, para ser mais restrito ainda, agora falando da sociedade aqui da cidade de São Paulo, porque serão jurados da cidade de São Paulo, que eles entendam que isso aí não foi uma tentativa, isso aí foi praticamente um homicídio, um feminicídio consumado. A gente estava falando aqui, a pena dessa moça é perpétua. Né? Então que a sociedade paulistana entenda, né, que esse rapaz, quando for levado
ao tribunal do júri que ele merece de fato a condenação. A dose, a quantidade de pena, eles não vão decidir, é o juiz que vai decidir. E eu não tenho certeza, eu não tenho dúvida nenhuma de que a conta dele será uma conta diferenciada para que a pena seja mais elevada por conta da gravidade. O juiz tem que levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do crime. Será levado? Óbvio. Mas no primeiro momento a gente precisa que a sociedade entenda que isso foi uma atrocidade e que ele tem sim que ser condenado. É o que a gente espera desse processo. E é assim, não só eu, doutor Wilson, a família e todo mundo que se pergunta, todo mundo tem, ninguém está aqui querendo vingança. Tá? Não, sim, com certeza. Não, é que ele seja julgado dentro dos ditames da lei, que ele seja condenado. Se essa é a justiça que pode ser feita, que seja feita. Se é essa que tem que ser essa, aqui, né? A gente fala aqui na Terra. Exato, Se exato. essa é a justiça que pode ser feita, a gente está lutando para que seja a melhor justiça possível dentro do que possível. Né? Né? Ainda mais porque ele cometeu algo que você só se vê em livro medieval. Você não faz uma coisa dessa. Né? Mas... Eu queria aproveitar para a gente dar uma melhorada nesse tema, que é um tema muito pesado, muito forte. A gente quis trazer esse tema porque a gente tem muito feminicídio dentro dos condomínios. Muito. É uma situação que agora a gente se encontra, que o síndico está tomando as devidas providências, porque antes não fazia, né? E agora está colocando as pessoas para ser cobrado. Porque você tem um vizinho de porta, às vezes o vizinho de porta não quer se pronunciar e acaba deixando o negócio inflamar, né? Então isso tem acontecido bastante com a gente e aí trouxe vocês para isso e queria fazer a última pergunta para vocês e assim, uma pergunta que eu acho que para deixar as mulheres mais tranquilas, o que vocês passam para elas sobre isso, sobre o que elas precisam ter de critério na vida delas para ter um homem, né, ao lado, né? Porque a gente sempre fala, você acabou de falar aqui que a gente precisa colocar estruturas para essas mulheres, né? Mas é a estrutura familiar, vinda da família. Eu brinco que hoje eu tenho uma filha, né? E que o primeiro amor da vida dela é o pai, né? E que aí você tem que mostrar para ela que vale a pena ter um homem de verdade, mas com alguns critérios, né? É base, não é? Sim. E o que vocês falam disso? Eu acho que é a base familiar. Eu acho que não tem como a gente excluir dessa conta a base familiar. Não tem como a gente também imputar, né? A gente sabe a realidade do Brasil nessa questão, né? Em relação a pais ausentes e tudo mais, mas a base, seja uma base concreta, né? Uma família completa, ou seja, eventualmente uma família um pouco menor, mas ela saber que é apoiada, né? Ela saber que ela é protegida, que ela tem alguém que possa contar, e aí seja a família, os amigos, né? E aí também a gente tem esse ponto, né? Dos amigos terem esse olhar, né? A gente reconhece, a verdade é essa, a gente reconhece algumas características, né, da pessoa, né? Sim. Você vê às vezes uma forma de tratamento diferente, você fala, isso não é uma coisa saudável, isso vai acabar aumentando, vai acabar criando no futuro alguma coisa séria. Então, acho que todo mundo tem a responsabilidade, né? Seja a base, seja a mulher, seja a gente também, enquanto homem, seja com as filhas, com as amigas, com as pessoas que estão próximas da gente olhar e falar assim, esse cara, ele tem alguma coisa, né? Presta atenção, né? Não sei, nem sempre a gente vai fazer essa avaliação completa, mas a gente percebe, né? O cara que é grosseiro de alguma forma, o cara que olha envezado quando vê alguma coisa diferente, né? Então, eu acho que é um papel de todo mundo, né? Pelo menos, para mim, é esse ponto. Acho que isso, é o papel de todo mundo. Eu acho que assim, aquele ditado que em briga de marido e mulher não se põe a colher, hoje já não se usa mais. Já não se põe. Né? Estando fora, vendo de fora, você tem diversos canais, lógico, são diversas circunstâncias, e você não se envolver diretamente, ok, mas assim, fechar o olho para uma agressão, não dá. Até porque não tem justificativa, porque de repente se você disser assim, eu não me envolvi porque eu não queria aparecer. Quantos canais de denúncia anônimos você tem? Então não justifica essa fala. E eu acho que enquanto mulher, eu falo assim, com bastante propriedade. Eu tenho uma filha de 17 anos, né, acabou de fazer 17 anos agora.
E eu sempre digo para ela que o tratamento que eu dou para ela é o que ela tem que esperar daí para melhor. Sim. Entendeu? E para as mulheres deixar um recado, eu acho que não é nenhum recado. Eu acho que assim, eu acho que no primeiro, e aquela coisa, no primeiro evento de agressão pula fora. Não é assim. Mas é você olhar com um olhar um pouco mais clínico para uma situação que fugiu daquela normalidade. Sim. Entendeu? E principalmente, você buscar, lógico, o Estado é deficiente nesse sentido. Mas ainda tem e ainda existe muito centro de apoio, de orientação, porque às vezes a violência também ela não é só física. Sim. A gente fala de violência contra a mulher, todo mundo aqui já pensa na mulher com olho roxo. Né? Sabe Todos lá? esses cartazes que tem de violência contra a mulher, o que que tem lá? Uma mulher com olho roxo. Mas você tem a violência sexual, patrimonial, gestacional, educacional. Entendeu? Até emocional. Emocional. A Psicológica. Psicológica é a pior de todas. É uma manipulação assim. Em 2020, de 2023, de maio de junho de 2022 a outubro de 2023, 1 ano e 4 meses, eu atendi 257 mulheres lá em Campinas com esse programa. Eu lembro de uma história de uma senhora, que eu digo senhora, de uma mulher que disse, ele falou que ele ainda, antes dos 50 anos, ele quer ter 3 filhos. Eu falei, mas a senhora não tem filhos? Ela disse, não tem. Então, mas a senhora quer ter filhos? Ela falou, não. Mas ele quer. Mas ele quer, entendeu? Então, assim, eu tô lembrando aqui de relance de uma das histórias. E a violência contra a mulher, ela não tá só na classe C, D, né, no pessoal de baixa renda, como todo mundo acha. Não tá. Porque eu atendi gerente de banco lá, que disse o seguinte, olha, o meu salário é para custear a casa. Água, luz, telefone, escola, tudo. Eu falei, mas e o dinheiro dele? O dinheiro dele é que ele comprou uma moto, ele tá pagando a prestação da moto, ele troca de carro, tá? Então você tem diversos tipos de violência. Então eu acho que um olhar um pouco mais atento para aquela situação que você está vivendo é sempre muito importante. E para finalizar, educação de base. Sim. Ensinar eu falo também, eu tenho um filho de 13 anos, né? Ensinar ele como ele tem que tratar e ela como ela tem que ser tratada, entendeu? Com cada um no seu devido lugar, lógico, com respeito mútuo, também não dá para você exigir aquilo que você não dá. Sim. Né? Então eu acho que essa educação de base, para mim, eu acho que para finalizar, não só nessa para mitigar, mas também para a gente num futuro aí não tão distante ter um resultado melhor. É a base. Eu vou falar uma coisa aqui, que eu tinha um pai de um amigo meu, que é amigo de infância, e a irmã dele, ele sempre falava para a irmã dele, você quer namorar? Olha bem pro seu namorado e vê como ele trata os pais dele. Tá? Se ele tratar mal a mãe dele e o pai dele, sai fora. Ele falava isso. Faz sentido. Faz, porque se o cara faz isso, imagina dentro de casa, só ele e a mulher. Sim. Você entendeu? Então ele falava isso. Se ele trata bem a mãe e o pai dele, ele vai te tratar bem. Mas é a questão da base. É isso. Eu queria aproveitar e dizer que já acabou. Eu queria nós estava aqui, eu já ia passar. É um prazer estar com o Dr. Wilson aqui. E queria dizer que é um oferecimento da Fast For You. Ter vocês aqui. Dr. Wilson. Muito obrigado. Uma garrafinha. O Dr. Fábio, tô ligado que o Dr. Fábio já é do esporte. Pratica a garrafinha aqui, ó. Presente de Natal para vocês. Show. Pode ficar à vontade. Fica à vontade. Esse é um oferecimento da Daiane Vanoni, Cristiano Vanoni e Edu Guedes. Muito obrigado, viu? Esporte, tomar água é bom. Importante. Show. Temos que Valeu, tomar. Obrigado. E Cara, dizer deu certo, né? Deu. A gente tinha uma outra data marcada, tivemos que... várias, né? A gente ficou conversando. Mas assim, depende de agenda. Eu falei, cara, vamos ver se a gente consegue fazer esse ano ainda, vamos pro ano que vem. Agora eu vou fazer uma brincadeira que eu fiz com o Guastelli. Eu já trouxe o tio, eu já trouxe o filho, só falta o pai, que é o Lombardi. Lombardi. Lombardi é... Não, tem vários lá ainda, né? É uma família, né? É bem legal lá. Lombardi e assim, foi muito legal. O Lombardi, ele tá pra dar resposta pra nós. E vamos trazer o Marquinhos aí, que faz a Judite. Marquinhos. Aquele ali vai ser pra amigo. bagunçar. Aquele lá é bagunceiro. Então é um prazer ter vocês aqui. Eu queria trazer mesmo pra gente poder falar disso, porque a gente tem passado por situações e agora a gente tem uma lei que a gente é obrigado a tomar partido disso, né, dentro dos condomínios. Eu acho que não é ruim isso e tem que tomar mesmo. A gente tem orientado os moradores, quando eles vêm, eles parar de ficar ligando na portaria e falar pra portaria, liga pra polícia. A portaria não tá sabendo o que tá acontecendo. Você vai ser culpado, porque a portaria fala assim, tá acontecendo? Estão batendo na mulher.
Então, vou ligar e vou informar que você me informou e acabou. Porque aí a pessoa pensa, não, eu já vou fazer. Você pode fazer a denúncia. Sim. Denúncia, como a gente já teve várias vezes isso, e a gente já passou por algumas situações que isso é horrível, né? Sim. A gente vê, mas é casos que a gente acaba tendo que, como vocês falaram, trabalhar com aquela pessoa e falar para ela, olha, você vai continuar com ele, você vai ter dor de cabeça, né? Porque o que acontece? Para nós é assim, bloqueia fulano, eu não quero mais ele lá dentro. Aí você vai ver, o cara é dono do apartamento. Como é que você faz? Ah, mas eu vou fazer uma carta. Não é assim. Vai lá no juiz, entra com uma ação, o juiz vai falar que ele... o juiz, como já aconteceu, o juiz falar para ele ficar distante de você, então ele vai ter que sair do apartamento. Sim. Aí é outra história, nós bloqueia a entrada. Então a gente tem passado por isso, né? E esse caso foi um caso que vai ser simbólico durante esse ano de 2025. Eu acho que vai dar uma repercussão e vão trabalhar mais ainda em cima para que isso seja duro, né? Sim. Não só ele, dele como da menina, né? Que acho que foi um caso absurdo, né? Então é basicamente isso. Eu agradeço vocês pela presença. Obrigado pelo convite. E desejar um Feliz Natal para as pessoas, né? A todos. A gente trouxe esse caso porque é um caso que repercutiu muito e a gente pede para as pessoas sempre olhar com carinho para os seus filhos, conversar, tentar entender se pode acontecer do moleque já ter um pouquinho de um distúrbio, querer ser violento. Isso você consegue ver desde novo, né? Então trabalhar isso para a gente mudar, né? As famílias, né? Trazer coisas boas, né? Sim, bom, eu agradeço o convite, foi uma satisfação estar aqui, acompanhado do meu colega, amigo e grande advogado. A gente vem enfrentando muitas batalhas juntos e, se Deus quiser, essa vai ser mais uma que, dentro do que a gente falou, né? Dentro da justiça que pode ser feita, a gente vai fazer o possível para que ela seja feita. Eu fico feliz de ter vocês aqui, de ouvir isso, porque assim, a gente está vendo algumas coisas pela justiça que é ruim, mas isso é bom de saber que vocês estão trabalhando para melhorar cada vez mais a sociedade, né? E defendendo quem precisa ser defendido. Eu acho que esse é o nosso papel, né? Esse é o nosso papel enquanto aquele que você se propôs a fazer, que é a justiça. Sim. Né? E aí você faz a justiça do lado que você tiver, você vai buscar. Com certeza. Né? Doutor Wilson, grande advogado, grande amigo, é uma pessoa que frequenta a minha casa e esteve junto comigo aí nos últimos 10 plenários do júri, que Franco da Rocha, Barra Funda, nós conhecemos bem Franco da Rocha, Campinas, Itatiba, né? Tá junto aí em vários casos, tá comigo junto no caso da Vitória também, né? Me chamou para estar junto com ele no caso da Tainara, e o que a gente faz é isso, é tentar de alguma forma ajudar essas famílias que às vezes não têm condições não tem condições de ter a informação, porque naquele momento a família às vezes não tem condição de ir numa delegacia para saber como é que está a situação, porque está preocupado com a vítima, de fato. E vocês acabam representando, né? Vocês acabam tomando a frente, de fato, com a cabeça fazer mais jus fria, ao nome jurídico que nos cabe dentro de um processo quando você está pela vítima, que é assistente de acusação. Então, de fato, assistir. Mas eu quero agradecer demais aí o convite, poder voltar. Com certeza. Aqui, quando vocês quiserem, fica à disposição. Eu só tenho que falar assim, Fininho, obrigado por você ter trazido Fininho, o grande Fábio. amigo. Porque senão o Fininho vai falar assim, poxa, você não fala de mim. Não falou de mim, não agradeceu. Não, temos que agradecer. Fininho que fez a ponte. Fininho, gente boa, câmera da Record, cara. Sensacional, Fininho. Obrigado, Fininho. Fininho é o patrimônio da Record. Galera, obrigado. É um prazer ter vocês aqui. Valeu. E lógico que eu vou chamar vocês mais vezes, né? Show. Agora a gente tem a repercussão do ano de 2026, que a gente está lutando aí para ver como que vai ser. Né? Espero que seja um ano bom para todo mundo. Amém. Que é o que a gente busca. Pessoal, queria agradecer a audiência do Em Questão. Muito obrigado você que nos assistiu, que se inscreveu no canal, curtiu e compartilhou. E apertou o sininho para nossos conteúdos. E você que vai nos assistir, se inscreva, curta, compartilhe, aperte o sininho que você receberá nossos conteúdos como esse. Tá? Eu queria agradecer os apoiadores, a LD Tech Síndicos, representada pelo Anderson, a Fast For You, o melhor mercado autônomo do Brasil, G5M, Premier Piscina, Grupo Cieta, Algás, Colabora Engenharia, Casa de Bomba São Paulo, Especial Condomínio, Bela Telha, Schneider Segurança, CEAP Segurança e Serviço, Mundo da Troca, LD Tech Desentupidora, Migrate Soluções, Laquiato Pet Store, Esperança Animal, Enzino Bomba, Recap Treinamento, e aí você fica com Enzo e Murilo no final.
Pessoal, até o próximo episódio e um Feliz Natal pra vocês. Feliz Natal, tchau. O que eu te fiz? Eu não quero mais. Faz como você quiser. Acabou então. Todo mundo já teve um amor que não foi pra frente, mas que passou raspando de ser pra sempre. Não sei se foi a pouca idade, não sei. Talvez a imaturidade, talvez. Você pode ter alguém que te merece, eu posso ter alguém que me complete, mas tem gente que a gente não esquece. As pessoas casam, separam, os cabelos pretos se vão e os brancos aparecem, e a saudade não envelhece. Eu já fui de balada, de casa, já fui o que sai, o que pega, o que sofre, o que bebe, e a saudade não envelhece, não envelhece. Não sei se foi a pouca idade, não sei. Talvez a imaturidade, talvez. Você pode ter